Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcelo Caetano da Venda Mais e hoje eu estou aqui para falar sobre algo que nós, das Soluções Venda Mais, que trabalha com treinamento, diagnóstico e consultoria, achamos super importantes, que se chama posicionamento. Se você não tem um posicionamento claro, fica muito mais difícil vender. E você tem que concordar comigo que vender hoje em dia já está muito difícil para a gente complicar ainda mais as coisas. E hoje eu quero falar de um posicionamento especificamente que se chama experiência do cliente. Você vai falar, Caetano, não vem me contar a história da Apple de novo, não vem me contar aquelas histórias americanas de novo, eu não aguento mais ouvir isso. Não, eu não vou contar para você nenhuma história americana. Eu vou contar para vocês uma história de experiência do cliente que acontece aqui no Brasil e uma história incrível que eu passei por ela e fiquei absolutamente impactado. Então estamos falando de posicionamento e de experiência do cliente, que é um dos posicionamentos, quem sabe, um dos mais difíceis da gente trabalhar. O que aconteceu comigo? Eu fui fazer um treinamento na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, e fui conhecer o Vale dos Vinhedos junto com um cliente que é super gentil, que fez questão de me levar a conhecer o Vale dos Vinhedos. Fui em todas as vinícolas, em todas as adegas, e todas muito parecidas, bacanas, muito bem estruturado, a região é lindíssima, mas todas seguiam o mesmo padrão, algo bem comercial, algumas maiores e algumas menores, mas nenhuma fez uma experiência diferente. Até que nós passamos por uma vinícola que se chama Casa Valduga. Não ganhei nenhuma garrafa de vinho para falar sobre eles. Casa Valduga. Passamos por lá, olhamos, já era um lugar diferenciado, bonito como tantas outras bonitas. Mas eu cheguei e vi um vinho muito bacana, de uma safra mais antiga. Chamei uma pessoa do atendimento que me atendeu muito bem e falei, eu gostaria desse vinho. Ela falou bem assim, como é seu nome? Eu falei, meu nome é Caetano, Marcelo Caetano. Daí ela falou, esse vinho aqui é da adega da família. E nesse momento começa a experiência. Veja que ela não falou, esse vinho está no depósito. Ela falou, esse vinho é da adega da família. Eu falei, da adega da família? Ela falou, é. Daí ela falou, você quer ir buscar comigo? Você me conhece, eu sou curioso, nunca ia perder essa experiência. Saí junto com a menina do atendimento, ela foi lá e logo ao lado da loja abriu um portão muito bacana, que me levou embaixo da loja onde nós estávamos e lá tinha uma adega espetacular, armazenando muitas garrafas de vinho, um lugar realmente incrível. E ela foi andando, passando por várias cavas que tinham muitas garrafas de vinho e de repente ela chegou numa especificamente e falou assim, aqui está o seu vinho. Abriu e me chamou, Caetano, entra aqui. Aí eu fui, entrei. Ela olhou para as garrafas de vinho, tinha uma pilha de garrafas de vinho, e ela falou, escolha a sua garrafa. Eu fui lá, peguei uma garrafa que eu escolhi, estava sem rótulo. Eu falei, como é que você sabe que esse é o vinho que eu comprei, né? Era um vinho chamado Vila Lobos, acho que é safra 2006, 2008, não lembro exatamente. Ela falou, eu sei que esse é o seu vinho, porque aqui é onde nós guardamos especificamente esse vinho, que é um vinho muito raro para nós. Fui lá, escolhi uma garrafa de vinho, a garrafa estava suja. Ela falou, que ótimo, gostou? Eu falei, gostei. Subi com ela levando a garrafa de vinho na mão como quem leva uma joia. Chegando lá em cima, ela colocou a garrafa de vinho sobre um suporte, aquela garrafa estava suja. E ela me perguntou, você quer que eu limpe a garrafa, né? Porque a garrafa vai ficando úmida, guardada em lugar úmido. Eu falei, não precisa guardar, não precisa de maneira nenhuma limpar a garrafa. Ela está até bonita, assim, meio envelhecida. Ela falou, já faz muitos anos que está guardada lá, protegida da luz do sol, temperatura. Eu falei, eu sei. Ela falou, então tá bom, não vou limpar a garrafa. De repente ela abriu uma gaveta e nessa gaveta tinha rótulos e ela tirou um dos rótulos. Ela falou assim, olha, os rótulos desse vinho são numerados. Eu falei, que bacana, né? Eu falei, então ela vai colar o rótulo lá e tá bom. E de repente ela pega e me mostra o rótulo do vinho e ao lado do rótulo tem a marca ou tem a assinatura do presidente da adega, do presidente daquela vinícola e ao lado um lugar, um espaço escrito para o colecionador. Eu falei, o que eu faço? Ela falou, assina aqui porque você é o colecionador. Olha como isso é incrível, gente. Olha como isso é incrível. Assinei ali no lugar do colecionador, ela pegou e colocou o rótulo na garrafa. Imediatamente foi lá, colocou a garrafa dentro de um suporte, dentro de uma caixa e me entregou. E me falou, você fez uma compra excepcional. Mas veja que a compra foi excepcional porque eu tive uma experiência de consumo absolutamente diferenciada. Uma experiência muito bacana. Me levaram na adega da família, não foi no depósito. Me levaram para buscar o vinho, eu mesmo pegar o vinho, colocar o rótulo no vinho. Fizeram eu assinar o vinho. E aí eu tive o prazer de dar esse vinho de presente para um cliente. Olha que incrível isso. Você vai falar, Caetano, por que você está me contando essa história? Eu estou contando essa história para você, em primeiro lugar, porque essa história acontece no Brasil. E essa história poderia estar acontecendo na sua empresa.
O problema é que nós ficamos o tempo todo pensando em várias situações e nós paramos de pensar muito claramente nesse posicionamento que é a experiência do cliente. E esse é um posicionamento super importante, porque quando você tem uma experiência dessa, veja, eu visitei umas 8 ou 10 vinícolas, umas 8 ou 10 adegas, e já visitei adegas em outros lugares também. E essa experiência foi a mais marcante que eu tive. A pergunta que eu faço para você, que é líder, que é empresário, é: você pensa de verdade em como você poderia gerar uma experiência do cliente? É muito mais fácil falar, não, é muito difícil fazer a experiência do cliente, eu não quero gerar, é muito complicado. Mas você pode pensar numa maneira de gerar a experiência do cliente na sua empresa. De que maneira você pode fazer o cliente viver um momento, uma experiência diferenciada consumindo o seu produto ou o seu serviço? Eu garanto para você, vale muito a pena. Porque é um investimento muito mais na criatividade, muito mais em trabalhar com o seu grupo, em desenvolver no seu grupo esse pensamento de como nós podemos dar uma experiência diferente para um cliente. E veja, não é para qualquer cliente. Porque se eu fosse comprar um vinho mais barato, eu chegaria lá, pegaria um vinho mais barato, eles colocariam numa sacola e me mandariam embora, com toda a atenção que eles derem. Mas o problema é que lá é diferente. Quando você quer um vinho mais caro, você vai ter a experiência do cliente. Então veja, eu não estou falando que a experiência do cliente precisa ser necessariamente para todos os clientes, mas precisa ser para aqueles clientes que são especiais para você, que muitas vezes representam 80% do seu faturamento, 70% do seu faturamento. O que você tem feito pensando nesses clientes? E é esse pensamento e essa pergunta que eu quero deixar para você refletir. Será que eu tenho feito de verdade algo que gera uma experiência diferente no meu cliente? E pode ter certeza, essa experiência não custou muito caro. Essa experiência custou muito tempo pensando sobre como fazer diferente. Legal? Falei com você sobre o posicionamento e um dos posicionamentos, que foi o que conversei com vocês hoje, é a experiência do cliente. Sou Marcelo Caetano da Venda Mais e a gente nas Soluções Venda Mais está à disposição para pensar junto com você em como ter um posicionamento eficiente, para ajudar a sua empresa a vender mais, para treinar a sua equipe, enfim, somos as Soluções Venda Mais. Legal? Um grande abraço, até a próxima.